pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo nesse dia de hoje, para a honra e glória de Deus, tá? Antes de começá-lo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative os sininhos das notificações, dê o like no vídeo se você gostar, para me ajudar a cada vez mais a gente divulgar a palavra de Deus, a aprender sobre a Bíblia, a tentar desvendar os mistérios que a Bíblia nos tem apresentado sempre. Porque a Bíblia, quanto mais a gente lê ela, a palavra de Deus, a gente tem algumas coisas que a gente não entende, não é mesmo? Então a gente pede discernimento ao Espírito Santo para que a gente consiga traduzir isso, para que a gente consiga trazer isso ao conhecimento de vocês. Então, ativando o sininho das notificações, este canal é dedicado a isso, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre um episódio muito interessante que aconteceu. O episódio de Josué, quando ele lutava pelo exército de Israel, e ele pediu ao Senhor que parasse o sol e a lua. Vamos ler aqui Josué 10, 12, 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha que interessante isso. Então, Josué estava lutando pelo povo de Israel e pediu a Deus que parasse, simplesmente que parasse o sol e a lua. Para quê? Para que ele tivesse um maior tempo para ele conseguir vencer aquela batalha. E foi o que Deus fez, tá? Só que isso, aos olhos humanos, é uma coisa, a gente fala assim, simplesmente, ele parou o sol e a lua e tudo bem. Mas não é bem por aí que a gente tem que analisar esse episódio. Tem coisas muito significantes por trás disso que às vezes nós não pensamos, tá? Eu fiz uma pesquisa, dei uma estudada e descobri, pessoal, que existe 160 bilhões de planetas em nossa galáxia. Em nossa galáxia, 160 bilhões de planetas. E existem, pasmem, provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que os grãos de areia no planeta Terra. Então, olha que absurdo isso, como esse Deus é poderoso, como a criação de Deus é maravilhosa. A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, ela tem 160 bilhões de estrelas. E existem mais de 2 trilhões de galáxias no universo. Ok? Então isso é assombroso. Isso é maravilhoso. Esse Deus a quem nós servimos é fantástico. Tudo bem. Todas essas estrelas que compõem a nossa galáxia, isso é fato já comprovado pela ciência e todos nós sabemos que ela está em constante movimento. Todos os planetas da nossa galáxia, ou seja, esses 160 bilhões de planetas, vamos falar só da nossa galáxia, tá? Eles estão em constante movimento, em constante, eles não param. A Terra, ela gira no seu próprio eixo e gira em torno do Sol, tá? E o Sol, por sua vez, foi comprovado que ele também se movimenta. Muitas pessoas pensam que o Sol não se movimenta, mas ele sim, ele se movimenta. Então vamos analisar esse episódio de Josué da maneira um pouco científica, tá? Só um pouco, para nós termos um pouco de ciência do que aconteceu nesse episódio aí, tá? Então Josué estava num ponto geográfico. Ele olhou para o Sol e viu o Sol parado. E a Lua também parou. Então os dois pararam ali. Quando a gente está aqui na nossa casa, a gente fala assim, o dia está terminando. Boa noite. Só que lá no Japão,
o dia está começando. Então é outro ponto de vista. Ok? Então nós temos que analisar isso aí do ponto de vista, do ponto geográfico onde Josué estava. Tá? Se nós pegarmos, olha só, a Terra, ela gira na linha do Equador a uma velocidade de 1.700 km por hora. Então a Terra gira entre a linha do Equador a uma velocidade de 1.700 km por hora. Isso dá 462 km por segundo. Tá? Por segundo. Essa é a velocidade da Terra. Se nós pegarmos, tem a Terra aqui, nós pegarmos um microscópio, um telescópio e irmos mais adiante, acima da Terra, tá? Nós vamos ver que a Terra, ela gira ao redor do Sol numa velocidade de 115.200 km por hora, ou seja, 32 km por segundo. A Terra, olha a velocidade que ela gira em torno do Sol, 115.200 km por hora. Se nós formos além disso, formos mais distante de tudo, e se a gente conseguisse enxergar a galáxia por um completo, nós iríamos descobrir que o Sol gira ao redor do centro da galáxia a uma velocidade de 900.000 km por hora, ou seja, 250 km por segundo. Então, nada está parado. Olha a velocidade que nossos astros eles giram, tá? A galáxia, a nossa Via Láctea, ela tem um centro. E todos esses planetas, ou seja, os 160 bilhões de planetas, eles giram entre esse centro da galáxia, tá? E cada planeta tem uma velocidade. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que foi que parou? Foi o Sol que parou? Foi a Terra? Foi a Lua que parou? Não, pessoal. O que parou foi o universo inteiro. Deus chegou para Josué e falou assim: ó, então você precisa mais de tempo? Então cuida da tua guerra aí que eu vou cuidar do universo inteiro. Deus congelou. Deus parou todos os planetas. Deus parou o universo inteiro. Porque se ele parasse um e deixasse o outro em movimento, você imagina o que ia acontecer. Então Deus parou o universo todinho. Vamos falar da nossa Via Láctea. Ele parou esses 160 bilhões de planetas pela oração de um homem, pelo pedido de um homem. Então, olha a fé que Josué tinha diante de Deus. Isso é extraordinário se nós formos ver na nossa pequena mente humana. Isso é o que a fé pode fazer. Isso é o que a nossa oração, o poder que a nossa oração tem diante de Deus. Mas é claro, Jesus disse: tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederia, Ele vos concederá. Mas será que é tudo? Não, é aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Há muita gente que pensa: poxa vida, Deus podia me tornar rico. Mas será que se você fosse rico, você não perderia a vida eterna, meu irmão, minha irmã? Será que se você fosse rico, você não se entregaria aos prazeres do mundo? Como todos aí fazem. Por isso que Jesus disse: a porta que leva ao céu é muito estreita e são poucos que conseguem passar por ela. Aquele episódio do jovem rico, quando ele chegou para Jesus falando que fazia tudo aquelas coisas. E Jesus disse: tudo bem, só falta uma para você fazer. Vende tudo que você tem e me segue. Ele não vendeu. Então, voltando ao episódio de Josué, o que aconteceu ali foi extraordinário. E se você der uma breve pesquisada no Google ou em qualquer outro meio de pesquisa, você vai ver que a ciência já comprovou isso, tá? Que foi realmente parado o Sol, a Lua e não só isso, todo o universo. Deus é extremamente poderoso. Não existe um ser mais poderoso do que Ele. Em todo o universo, em todos esses 2 trilhões de galáxias, não existe. Ele criou tudo. E chama todas essas estrelas, todos esses planetas pelo nome. Então esse episódio de Josué, Deus quis com isso mostrar a Josué o poder que ele tinha. Josué falou: olha, eu preciso de mais tempo, Deus.
eu preciso de mais tempo para vencer o teu povo, vencer essa batalha. Aí Deus falou, tudo bem, cuida da sua batalha que eu vou parar o universo inteiro por você. Existe um cientista muito importante, ele é brasileiro, ele chama Dalto Lourenço. E se você quiser se aprofundar mais nesse estudo do que aconteceu nesse episódio de Josué, ele explica com termos científicos que eu não consigo explicar tudo isso que aconteceu com muito mais detalhes do que eu estou dizendo para vocês. Mas eu vim aqui para mostrar a grandeza desse Deus maravilhoso, o poder que tem a nossa oração diante dele, quando a gente está de acordo com a sua palavra, e a fé que nós temos que ter. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Foi o que aconteceu com Josué. Tudo bem? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, e que vocês sigam em frente, firmes, fortes, e vamos todos, inclusive eu, vamos manter a fé, vamos aumentar a nossa fé, ok? Amém.